Olá, boa tarde a todos. Mais um dia de entrevista aqui com o nosso projeto. A professora quer saber, um projeto pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? As ações em tempo de pandemia nos trouxeram até aqui, né? Nós tivemos necessidade de falar com as pessoas, conversar, ver, e o projeto nasceu, foi abraçado pela comunidade acadêmica. E nós estamos aqui desde o dia 6 de abril, fazendo entrevistas, já fizemos muitas entrevistas, e tem passado por aqui advogados, professores, juízes, psicólogos, médicos, estudantes, né? Todas aquelas pessoas que de alguma forma podem colaborar, né, com esse momento, com a educação, né, com o direito. Essas pessoas estão passando por aqui, essas pessoas estão aqui de alguma forma ajudando, né, e participando desse momento, que é um momento que exige reflexão em vários pontos, né? Quem é que se imaginou vivendo uma pandemia, né? Complicado. E hoje a gente vai receber aqui uma estudante de direito, quase formada, quase doutora, a Gisele Soares, que está no 10º período de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a famosa Faculdade Nacional de Educação, né? Faculdade Nacional de Direito. Falei de educação, mas nem é. Faculdade Nacional de Direito. Quem é que nunca sonhou estudar lá na UFRJ? Bom, a nossa convidada já está chegando e eu vou recebê-la. Vamos começar também a divulgar nossa live e eu peço o carinho de vocês e a atenção de vocês, porque o tema é muito importante. Eu vou... A nossa querida Gisele. Olá! Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Você me ouve bem? Você me vê bem? Tá tudo Bem, certo? tudo certinho. Prazer em conhecê-la. Estou muito feliz por estar aqui. Que bom, Gisele, que você aceitou o convite da gente. Esse era um tema que a gente já vem querendo trazer há algum tempo, né? A gente sempre conversa, Vitória, e a gente queria trazer esse tema, mas a gente sabe que é um tema que a gente precisa tratar com muito respeito e seriedade, e por alguém que tenha o que dizer de verdade. Então, a gente teve o cuidado de escolher quem seria essa pessoa. E nós ficamos muito felizes quando você aceitou. Ai, eu que fico É, feliz. eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão começando aí a participar. Eu vou fazer as apresentações de praxe e vou fazer os agradecimentos e a gente vai começar. Eu vou enviar aqui meus aviãozinhos também, porque é uma situação que a gente precisa chamar todo mundo para a conversa, todo mundo para o debate, porque é um assunto relevante, necessário. Nós não podemos nos furtar de falar sobre os temas, ainda que os temas sejam difíceis, porque a gente sabe que a sociedade tem as suas rusgas, as suas dobras, né? Existem essas dobras sociais que fazem com que as pessoas, às vezes empurrem os problemas para depois. Mas o objetivo aqui não é jogar para depois, é a gente poder debater e acrescentar um pouco mais de qualidade ao nosso ensino, ao nosso estudo, tá bom? Então, eu quero começar agradecendo à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pelo apoio, pelo projeto. Eu quero agradecer também à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, né, porque eu sei que quando você está aqui, você está representando a sua instituição também. Quero agradecer a Vitória por tê-la indicado. E quero dizer que a Gisele, ela está no 10º período. A Gisele faz estágio na PGE. A gente sabe que, hoje em dia, certos estágios são bem difíceis de se conseguir, né? Que a gente precisa até fazer prova, né, e tudo mais. Ela é bolsista na área de gênero do PIBIC, ou seja,
é uma pessoa que sabe a que veio, né? Porque quando a gente percebe, a gente sabe o perfil do aluno assim, né? Quando ele vai chegando no final do curso e ele já não entregou os pontos e ele está focado, a gente fala, esse aí vai longe. Então, Gisele, seja bem-vinda. Ai, obrigada. É, Obrigada. Fico a, muito no- feliz pelo convite. a nossa temática, né? Falar de Constituição e falar de racismo, né? No nosso país, traz para as pessoas informações que talvez elas não tenham conhecimento. Saber que certas situações, elas serão consideradas, são tipificadas em lei, mas que, primeiramente, alguns assuntos que, às vezes, estão sendo tratados em leis especiais, em leis específicas, né? Elas são, às vezes, primeiramente tratadas na Constituição. E o racismo é um assunto assim. Eu queria começar te, te te dando a palavra, e eu quero te perguntar o seguinte: a nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, né? Eu acho a nossa Constituição muito bonita, mas a nossa Constituição, você que tem se debruçado sobre esses assuntos, você acha que ela tratou e trata esse assunto como deve? Bom, eu diria que sim e que não. Por que que eu não posso dizer sim? Porque a Constituição trata o racismo como crime. Ela considera o racismo como crime. E isso já é um avanço enorme que nós não podemos ignorar. Nós não podemos fingir que isso não existe e dar o devido valor a esse ponto. Então, sim, a Constituição de 1988 foi um avanço, porque nós viemos de anos onde o racismo, aqui no Brasil, o racismo não é considerado crime, né? Ainda tem muito esse debate. Muitas pessoas acreditam que não há crime, não há racismo no Brasil, porque aqui o racismo ele é velado, ele é um racismo estrutural, é diferente dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, nós temos muita essa discussão se de fato existe racismo no Brasil ou não. Então, só pelo fato da Constituição chegar dizendo, olha, o racismo é crime, demonstra que no Brasil o racismo, nós consideramos o racismo como crime. Por isso eu digo sim. Mas digo não. Estão pedindo para você aumentar um pouquinho o volume do seu telefone. Será que você consegue? Ai, vê se melhorou, gente. Melhorou, para mim melhorou. Melhorou? É. Então eu considero sim um avanço por esse ponto. Mas nós devemos ter em mente que apenas que dizer que o racismo é crime não é o suficiente para lidarmos com todas as questões sociais que estão inseridas no nosso contexto, né? A Constituição trata o racismo num aspecto penal, criminal. E a gente sabe que tipificar um crime não significa muita coisa, sabe? Há todo um ordenamento jurídico que precisa ser efetivado, a implementação, a efetivação da norma, quem é que vai aplicar essa norma, quem é o juiz que vai pegar esse processo na mão. E o racismo ele precisa ser olhado por outros aspectos também. Por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação. Então, tipificar ele como crime é um avanço, mas não o suficiente. Quando você fala assim que tipificar não é o suficiente, a gente não tem como fugir da história do Brasil, né? Porque na história do Brasil nós tivemos muitos momentos, né, que as leis eram publicadas, mas eram leis, como se dizia antigamente, para o inglês ver, né? Sim. Principalmente o inglês, que investia muito aqui, ele precisava saber assim, existe uma legislação, então tá, então eu estou fazendo tudo direitinho, então libera dinheiro para o Brasil. Então eram só leis que existiam no aspecto formal, mas de modo efetivo, na prática, essa lei não se transformava em algo que mudava a vida das pessoas. Então, a gente ainda sofre um pouco dessa história de ter a lei, mas a gente fazer vista grossa, né? A gente não segue. Então, não pode parar em cima da calçada, mas eu paro assim mesmo. Não pode jogar lixo no chão, mas eu jogo assim mesmo. E aí a gente vai passando por cima da legislação. Eu achei muito interessante você falar isso. Mas o racismo, né? E junto com ele vem um preconceito, né? Que a gente sabe que a gente tem que tratar. Ele não é característica do Brasil, né?
a gente, inclusive, recentemente, nós tivemos episódios, um episódio muito marcante, né, que, assim, disparou, né, foi um start para essa discussão, inclusive, no mundo inteiro, né? Hoje, inclusive, eu até te mandei uma, uma fala, né, daquela repórter, Glória Maria, que ela diz que a afronta é na alma da pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre esses, esses aspectos históricos do racismo. Como é que você coloca isso na sua forma de ver? Como é que o Brasil tem vivenciado? E se existe uma coisa que você fala assim, isso aqui não passou. Sim. Bom, aqui no Brasil é importante dizer, vou aproximar por conta do volume. Aqui no Brasil é importante dizer que a escravidão durou até 1988. Mais de 4 milhões de escravos vieram para o Brasil, ou seja, foi um número maior do que em qualquer outro país. Os Estados Unidos, por exemplo, recebeu aproximadamente 400 mil. Aqui no Brasil, nós recebemos mais de 4 milhões de escravos. Nós fomos o último país, não apenas da América, mas o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E também 46% dos escravos que vieram para as Américas vieram parar no Brasil, 46%. Então, assim, é algo que nós temos que considerar. Por quê? Porque após a abolição da escravatura, nada foi feito para trazer essas pessoas, esses ex-escravos, para a sociedade. Eles continuaram à Uhum. margem da sociedade. Eles foram considerados livres, mas continuaram não tendo acesso à saúde, acesso à educação, e diversas leis vieram reafirmando isso. Eu trouxe exemplo de algumas leis, por exemplo, a consolidação civil, né? Consolidação das leis civis, de 1858. Dizia que o negro ele era considerado um objeto, Uhum. ele era considerado um bem móvel. Se a gente for olhar a lei de 1837, ela vai dizer que vai ficar proibido a aquisição de terras por outro título que não seja o de compra. Ou seja, o negro que era escravo, que agora é livre, ele não tem dinheiro para poder comprar uma terra. Então, você vai tirando acesso à terra, tirando acesso à educação, tirando acesso à saúde. Por exemplo, 1871, Lei do Ventre Livre. As crianças que nasciam de escravos não eram consideradas escravos. Mas o que essa criança vai fazer? Aonde essa criança vai morar? E nós temos a famosa Lei Áurea, de 1888. Mas essa lei não teve nenhuma política de tornar esses negros marginalizados integrantes da sociedade. Eles continuaram excluídos em diversos aspectos. E assim a época vai passando, os anos vão passando. Posteriormente, nós tivemos mobilizações políticas, como, por exemplo, grupos de negros que se mobilizaram politicamente, né? Negros entrando na política. Tem até a chamada Movimento dos Negros Unificado, que são negros de diversos estados que decidiram se reunir para poder justamente lutar por seus direitos. E eles se reuniram por conta da ditadura militar. Esse grupo tinha se extinguido, mas depois eles se reuniram em 1970, 10 anos antes da Constituição. Então, a gente vê que houve toda uma mobilização para que essa Constituição de 1988 ela assegurasse o direito dos negros. Mas por conta do nosso panorama histórico, além de não existir leis para integrar os negros na sociedade e existirem leis para reafirmarem essa marginalização, todo esse panorama histórico ele reflete nos dias de hoje. E o que nós temos no dia de hoje? Nós temos um Brasil que considera que todos são iguais, que considera que todos têm, como a própria Constituição diz, né, que todos são iguais, mas a gente sabe que o acesso aos direitos continua sendo diferente. Se a gente for falar de estatística, de pessoas marginalizadas, de quem tem acesso à saúde, quem tem acesso à educação, nós vamos continuar vendo
que não somos tão iguais assim, entende? E aí a gente entra em um confronto com toda essa questão dos Estados Unidos, que ficou tão em alta nessas últimas semanas, ficou tão em alta essa questão do racismo, porque a política de colonização nos dois países foi completamente diferente. Lá o país se dividiu em dois, né? Teve a área que era colônia de povoamento, teve a área que era colônia de exploração, enquanto aqui no Brasil era tudo exploração. E isso vai se refletir na forma como o racismo vai se apresentar nas duas sociedades, entendeu? Você toca numa questão, e eu quero até te fazer uma pergunta, porque eu tenho a minha opinião e vejo a opinião de várias pessoas, também quero a sua, né? De um tempo para cá, as pessoas começaram a se pegar na questão do vocábulo. Se era certo falar pessoas negras, pretas, e eu fiquei me perguntando, né, por que isso? E eu quero perguntar para você, isso faz diferença para você? Se faz diferença, o que você prefere e o porquê? Então, para mim, Gisele, não faz diferença, porque eu entendo que, por mais que consideremos que negro seja algo mais respeitoso, digamos assim, por conta de toda a linha histórica, de todo o panorama histórico, a gente sabe que o próprio IBGE, na hora das suas análises, ele não trata com a palavra negro, ele trata com a palavra preto. No IBGE nós temos preto, branco, pardo. Então, por vezes, essa palavra preto foi utilizada com certa grosseria, foi utilizada para inferiorizar os negros. Mas eu entendo que, por conta do IBGE, essa palavra preto é uma palavra que a gente não pode deixar de lado. Então, eu, particularmente, Gisele, não me importo. Eu acho que é muito mais importante o que está vindo junto com essa palavra, o que a pessoa está falando, a frase completa da pessoa e a entonação que ela está falando, do que se ela está utilizando o termo negro ou preto. Entendi. Eu acho que a gente, né, ofende as pessoas chamando de bonita até, né? Isso que você falou, o contexto importa muito mais, né? Mas eu tenho visto tanta gente, até assim, de renome, discutindo essa questão, que eu falei, vou perguntar para alguém, né, para a pessoa que veio falar comigo. E por conta dessa diferença, né? Porque assim, o primeiro, esse marco normativo no Brasil, com a questão da proibição dos escravos, foi a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Depois a gente teve a questão do ventre livre e em seguida teve o sexagenário. Só que a gente sabe que os escravos não viviam tanto tempo assim. Poucos chegavam a ficar idosos, porque eles morriam muito cedo, né? Porque a vida era muito curta para eles, porque a sobrecarga de trabalho era absurda. Então, poucos eram aqueles que avançavam na idade a ponto de ficarem livres, mas ficarem livres para viver do quê, para quê e como, né? É uma questão. Hoje em dia a gente também tem essa discussão, porque a gente vai sempre esbarrar na questão das políticas afirmativas, sistema de cotas, que as pessoas se dividem, né? Sempre me perguntam, né, o que eu acho. Eu acho que o que eu penso, eu e de França. E me perguntam isso, me perguntam como advogada, me perguntam como professora, e a minha resposta mas se somos todos iguais, precisam de acessos diferentes? É o que me perguntam. E eu digo que, primeiro, que nós não somos todos iguais. Isso é uma irrealidade. Isso é uma realidade formal. É no sentido de que as pessoas devem ter as mesmas oportunidades. Mas nós sabemos que as pessoas, elas não vêm com a mesma carga histórica, elas não vêm com a mesma resposta familiar, elas não têm a mesma estrutura. Então, elas não são todas iguais. Não é possível tratar pessoas diferentes como iguais, porque isso não é isonomia. Isso é covardia, né? Isso é falta de objetivo social, é falta de capacidade de enxergar a sociedade como espaços que precisam ser
sustentados e alimentados e vivenciados de forma diferente, porque somos diferentes. Então, quando perguntam a mim se eu concordo, eu digo que sim, porque o ideal seria que todos pudessem ter tudo. Sabe aquela frase do Tom Jobim? Todo mundo deveria morar em Ipanema, só que as pessoas não moram em Ipanema. Cada um mora num canto, então cada pessoa deve ter um acesso melhor. Então, por esse aspecto, eu concordo sim, porque creio que a gente precisa resgatar algumas coisas e espero muito, sabe, que todas as pessoas possam, daqui a um tempo, falar, não é necessário mais, mas enquanto for, eu concordo sim. Queria te perguntar uma outra coisa, Gisele. Tua vivência dentro da faculdade. Eu vivi faculdade pública e ainda vivo, sou professora de uma e sou professora de instituição particular também. Eu tenho um olhar agora como professora, e tive o meu olhar como aluna de universidade pública. Universidade pública, realidade de universidade pública, qual é? Bom, eu, quando entrei na faculdade em 2015, entraram aproximadamente uns 5 alunos negros junto comigo. Conforme os anos foram passando, eu vi que o número desses alunos negros foram aumentando. Por mais que a política de cotas fosse a mesma, acredito que a repressão contra as violações à política de cotas aumentou. Então houveram perseguições, denúncias a pessoas brancas e com poder aquisitivo que estavam se utilizando das cotas para entrar na faculdade. Então, por mais que de 2015 para cá a política tenha sido a mesma, quando eu entrei em 2015, lá no UFRJ nós temos 4 turmas, né? Cada turma deve ter 60 alunos. Então, de toda essa galera, eu via no máximo 7, 8 alunos negros. Hoje em dia, pelos corredores, eu esbarro com mais, mas continua sendo um número pequeno em comparação a alunos da universidade. É importante falar também que o campus de Direito ele é um campus separado. Então, no meu prédio, eu só convivo com pessoas que cursam Direito, que é um curso ainda elitista. Então, eu vejo que na minha universidade são poucas, por mais que tenha as políticas afirmativas, são poucas as pessoas negras. E é importante dizer também sobre o número de alunos de mestrado, doutorado, porque se o número de alunos da graduação é pequeno, os alunos de mestrado é menor ainda. E também o número de professores. De todos esses 5 anos, que já era para eu estar formada, né? Só não estou formada por conta da pandemia. Por todos esses 5 anos, eu devo ter tido 2 professores negros. Então, é um número muito pequeno para o ano que nós estamos vivendo, né? 2020, século XXI. Aí, por mais que as pessoas digam que não há racismo e que não há segregação racial no nosso país, esse número ainda é baixo. O Jô está falando aí que na turma dele da Unirio de 30 só tinha uma pessoa negra. Na minha turma só tinha uma. Professor eu não tive nenhum. E Vitória está falando que só teve uma professora negra desde então. E ela só está no terceiro período. Eu passei 10 na universidade e eu não tive. É muito interessante isso, né? Você acha que a gente tem conseguido avançar no sentido de estabelecer políticas públicas, ações, que possam efetivamente diminuir essa questão do racismo? Porque o racismo, no Brasil, ele é algo coletivo, né? Tanto que se uma pessoa for ofendida individualmente, ela não é, aquele crime não é de racismo, né? Aquilo é uma injúria racial, né? Aí a gente tem essas duas questões. Não, ele não é racista, as pessoas falam isso. Não, ele não é racista. Só foi um momento, né? Um momento contra um é um momento contra todos, né? O meu ponto de vista é esse. Eu acho que você não erra simplesmente quando você age contra a torcida inteira. Ele foi lá e fez algo e a torcida que estava no estádio, ele agrediu a torcida. Não, se você agrediu um torcedor, você agrediu a torcida inteira. Eu penso assim. Mas você acha que o Brasil tem caminhado na direção de fazer algo, de efetivamente consolidar ações nesse sentido?
Eu acredito que sim, mas eu particularmente sou uma pessoa muito pessimista, né? Por exemplo, hoje nós temos o artigo da injúria racial no Código Penal, nós temos a lei sobre racismo, é, nós temos lei sobre tortura, que também traz uma questão racial no seu artigo. Então, assim, hoje, porque não basta a Constituição falar sobre determinado assunto. As leis infraconstitucionais, elas precisam efetivar aquilo que a Constituição está falando. Então, a Constituição disse, racismo é crime. Depois, posteriormente, o legislador vai precisar efetivar, dizer como que aquilo vai funcionar dentro do ordenamento jurídico. E isso, de fato, ocorreu, o que já é um avanço. Então, nós temos a lei do racismo, nós temos o artigo da injúria racial, e recentemente o STF ele tem interpretado a injúria assim como o racismo, porque a injúria, por se tratar de um crime contra a honra, ela era vista como algo menos grave. E hoje em dia o STF tem interpretado que a injúria deve ser dado o mesmo tratamento que ao racismo. E isso interfere na hora de você... vai interferir na condição da ação, porque se antes a injúria era por queixa, o racismo era uma ação pública incondicionada à representação, agora a injúria vai passar a ter o mesmo tratamento que o racismo. Mas um ponto muito importante a se falar é a questão da aplicação da norma, que eu já falei aqui, né? Não adianta você ter uma lei sobre racismo se os aplicadores da norma são homens brancos, que não conseguem ter uma visão sobre o que é racismo. Então, na hora de ler um processo e ler a descrição do fato, como ele ocorreu, por muitas vezes o juiz vai interpretar aquilo como um mero aborrecimento, um mero desrespeito, e não como racismo. Então, como eu disse e repito, mais importante, tão importante quanto a existência da norma, é importante esse entendimento da população e dos profissionais do direito, dos operadores do direito, do que é o racismo, qual é o bem jurídico que ele está querendo preservar, entende? Porque se o bem jurídico que ele está pretendendo preservar é a dignidade da pessoa humana trazida na Constituição, é a dignidade da pessoa negra que se ofendeu, seja com aquela ofensa, que é o caso de injúria, ou seja com aquela proibição de acesso a determinado lugar, que é o caso da lei de racismo, o operador do direito, o juiz, ele precisa aplicar aquela norma de modo que atinja aquele bem jurídico que está sendo preservado. Porque se ele olhar com uma visão racista, com essa visão que a gente tem na nossa sociedade, ele vai dizer que aquilo foi um mero aborrecimento e que aquilo não é racismo. Eu tive um exemplo em um dos meus estágios que um advogado que não trabalhava comigo, não era meu chefe, eu estava na cozinha conversando com a copeira e ele chegou para mim e perguntou assim, ela é a sua filha? Eu estava com roupa de advogada e tal, e ele perguntou se eu era filha dela. Uma pessoa com uma mente mais sem maldade pode olhar isso e achar que não tem problema nenhum em fazer esse tipo de pergunta. Mas uma pessoa que já tem uma mente trabalhada para todas essas questões raciais, ela vai se questionar, por que ele está perguntando se eu sou filha dela? Ele chega para qualquer outra pessoa na rua e pergunta, pessoa fulano, você é filho de Beltrano? Ou ele só está perguntando isso? Por que ele está perguntando isso? Sabe, a gente se questiona. Se eu fosse uma pessoa branca, ele estaria perguntando isso? Então, aos meus olhos, aquilo foi sim uma questão racial, de cunho racial. E ao falar isso com a minha chefe, com a coordenadora de estágio, ela falou para mim que isso não tinha nada a ver com questão racial, que eu estava vendo coisa onde não tinha, que isso era um mero desrespeito, que era apenas uma pergunta inconveniente. Ela até citou o exemplo. Por exemplo, eu sou gorda. Se alguém chegar para mim falando que eu sou gorda, isso é uma coisa inconveniente, que eu não vou gostar, mas eu não posso falar que isso é crime. Então, se alguém chegar para você perguntando se você é filha da copeira, perguntando se alguém te colocou aqui,
Se você está acompanhando a sua mãe no trabalho dela, isso não é racismo, isso é meramente uma fala inconveniente. Então, estou citando essa experiência para mostrar que ter a lei não é o suficiente. As pessoas precisam ter uma mente sobre o que é o racismo estrutural. O racismo na nossa sociedade, ele se manifesta de uma forma em que todo mundo se trata bem, todo mundo se ama, todo mundo se respeita, mas cada um sabe muito bem onde é o seu lugar. Todo mundo sabe quem é que pode e quem é que deve morar na Zona Sul, quem é que pode, quem é que deve morar na favela. Todo mundo sabe quem é que tem, quem é que sofre toda a violência policial, quem é que sofre com a ausência de saneamento básico, de saúde, de educação. E quando uma pessoa dessa decide, por algum motivo, sair da zona, do local onde ela foi colocada, aí começam os confrontos, entendeu? Aí que começa os questionamentos e as pessoas dizem que isso não é racismo, é uma mera pergunta inconveniente. A sua chefe, né? Ela está certa, né? É uma fala inconveniente, mas é uma fala inconveniente solidificada num pensamento de racismo. Só isso que ela não acrescentou, né? É inconveniente porque o racismo está tão dentro das pessoas que as pessoas, elas acham que podem ser inconvenientes. Elas acham que podem ser inconvenientes. É inconveniente de fato, é muito inconveniente. E é inconveniente porque tem racismo ali dentro daquela fala. Então, não adianta você dizer, né? Outro dia eu estava lendo sobre isso, que o quanto as nossas expressões, elas têm essa história, né? Esse prejuízo nas nossas falas, né? Então, são expressões assim depreciativas, né? Quanto ao pobre, quanto ao negro, quanto às pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Tudo é motivo de piada no nosso país, né? A gente se acostumou a ser engraçado em cima do nosso prejuízo social. Eu não entendo por que o brasileiro faz isso, sabe? Porque nos outros países a gente já tivemos avanço. Quando a gente viaja para fora do país, a gente descobre que alguns lugares já conseguem ter mais respeito em certas situações. Mas o brasileiro ainda quer ser o engraçadão. Ele quer ser o cara que ele quer fazer piada de tudo. Ele faz piada da pessoa que tem deficiência, ele faz piada da pessoa que é pobre, ele faz piada da pessoa que é negra. Ele acha muito, sim, muito natural isso. Porque ele acha assim, eu faço piada dele hoje, porque daqui a pouco ele vai fazer de mim. Entendeu? É como briga de torcedor, briga de torcida, sabe? Eu vou zoar com ele hoje porque o time dele perdeu, porque amanhã o meu vai perder, ele vai zoar comigo. Não é assim. Isso é mais do que uma tarde de domingo no Maracanã. Isso é a vida da gente que a gente está carregando. E as pessoas ainda insistem em passar por cima e dizer como a sua chefe, né? Que é uma fala inconveniente. Sabe que eu fui conciliadora em uma vara civil. Eu já era formada. E essa coisa, o brasileiro, ele é tão arrogante, né, em certas situações, e eu era chamada de coisinha, eu era conciliadora, e eles achavam que eu era estudante. Então, assim, como se, sendo estudante, eu pudesse ser desrespeitada na minha função de estar ali exercendo o mundo público. Ainda que eu fosse só ainda uma estudante, mas eu nem era mais, mas eu não comentava com ninguém que eu já estava formada, que eu já era advogada, mas eu era conciliadora. Aí, mas os outros advogados, eles falavam assim para mim, coisinha, querida, eles não me chamavam, entendeu? É a questão do desrespeito que mora dentro da gente, que acha que só quando é comigo que é bom, que quando é com o outro pode ser de qualquer jeito. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que eu estou me avançando nas perguntas, eu te disse que eu ia fazer poucas perguntas, que a gente sempre combina um número de perguntas, mas a gente acaba, às vezes, se envolvendo na temática e a gente está com muitos professores, muitos advogados aí assistindo. O pessoal passa também, sai, né? Porque às vezes tem outras lives, tem outras coisas para fazer. Mas você está na PGE, você vai se formar. E qual é o seu foco dentro do direito? Você quer ser advogada? Você quer uma carreira pública?
Você quer ser professora? A sua vida tem a ver com a tua história, essa história de luta, de classe, que você está num grupo de, como bolsista, área de gênero, que a gente sabe que é outro ponto também assim, nevrálgico da sociedade. Então, assim, a tua história para frente, ela está ligada a quê? Bom, eu sou uma pessoa que sempre estive fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não consigo escolher uma única coisa e seguir ali naquele sentido. Mas, com certeza, essa questão de gênero é um assunto que eu quero muito trabalhar, porque é um assunto que se apresentou a mim desde muito nova, pelas experiências familiares, e também na faculdade. No meu primeiro período, a minha professora já puxou para um grupo de pesquisa, e desde então eu venho pesquisando questões como feminicídio, estupro, esses pontos assim. Então é algo que eu penso muito em trabalhar. Não sei se vai ser numa perspectiva mais civilista, de direito de família, ou se vai ser mais uma perspectiva penal, no sentido de estupro, violência contra a dignidade sexual da mulher, porque são dois assuntos que eu gosto muito. Mas a minha pretensão é essa, de seguir carreira pública e tentar ir direcionando para essa área de atuação. A questão do racismo é uma questão que, inevitavelmente, digamos assim, caiu no meu colo, né? Porque por ser negra, eu já nasci inserida nesse contexto e acaba que as pautas, que os debates, que os assuntos acabam chegando até a mim. Então, é um assunto que eu também gosto muito de falar, mas se eu pudesse escolher uma perspectiva profissionalmente, eu iria para essa área de gênero. Mas eu entrego tudo nas mãos de Deus e vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Não, com certeza vai acontecer o melhor para você, porque Deus sempre dá o melhor para a gente, né? Essa é uma frase que eu carrego comigo, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, tal coisa não aconteceu, eu falo, nossa, porque não era para mim, porque o melhor vem para mim. Eu não tenho mais ou menos. Na minha vida não tem mais ou menos. Eu falo, se chegou para mim, esse era o melhor que eu ia ter. Então, eu tenho certeza que se você faz isso, coloca nas mãos de Deus, você vai ter o melhor também. Estou perguntando isso, sabe por quê, Gisele? Porque a gente, às vezes, também foca muito no problema, né? E todo problema, ele tem em si uma solução, né? E a solução é exatamente essa, é o seu olhar para frente. É você não se deixar bater por 500 anos de história, de peso nas suas costas, de pessoas que vão continuar, né, chamando a gente de coisinha, de sua isso, sua aquilo, mas você provar, não para as pessoas e também para elas, mas para você mesmo, que a gente prossegue, a gente avança, porque Deus dá sempre o melhor. Então a gente avança e você vai ser, não sei, uma advogada, uma promotora, uma defensora pública, não sei, talvez uma professora ou tudo isso e professora também, mas o que a gente deve manter dentro da gente são os nossos laços, né? Com as nossas verdades, com os nossos princípios, com as nossas histórias. Então, assim, quem me conhece sabe que eu amo falar de rural. Por quê? Porque faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Entendeu? Eu sou aquela pessoa que, se eu morar no apartamento, eu planto uma salsa num pé de. Numa lata de leite ninho, mas eu vou plantar, tá em mim. Então, assim, eu acho que você vai olhar para frente, e aí que daqui uns anos, quando você voltar a falar com a gente, você vai falar, professor, agora eu sou isso. E, e eu acho que é legal a gente focar também no que vai ser bom na sua vida. Eu costumo dizer que ninguém carrega um martelo a vida inteira e não acha um prego para bater um dia. Então, se essas coisas chegaram até você, se essa discussão é trazida para você, e se te pedem a palavra, se te pedem que diga alguma coisa, é porque você tem algo a dizer sobre isso. E vai ter sempre. E isso vai ser importante na sua vida. Eu sei que eu falo muito também, né? Mas a gente já está com 40 minutos. E antes de eu te passar a palavra para a gente finalizar a nossa entrevista, e eu vou te perguntar se você tem algo mais a acrescentar, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de você ter vindo falar com a gente. Eu não gosto de tratar os assuntos como se fossem um pelotão de fuzilamento na vida da gente. A gente tem que tratar os assuntos com seriedade, mas eu
Hoje ainda conversei sobre isso. Eu falei, quando é tão bom quando eu pego um livro de direito que fala de processo civil, como é o livro do Barbosa Moreira, por exemplo, e eu falo, esse livro é uma pintura, porque ele sabe escrever. Quando eu pego um livro de constitucional, igual o Adilamego Bulos, que eu falo, esse livro me dá gosto de ler. Quando eu pego um comparado e falo, esse livro, ele foi além da Constituição, ele fala de vida, ele fala... Então, eu acho que as pessoas, elas têm que falar de si, de vida, dos seus projetos, entendeu? E você está aqui não por causa do seu passado, não por causa dessa história toda que a gente carrega. Você está aqui porque eu sei que você tem um excelente futuro. Então, quero te agradecer muito e quero te pedir, se você tiver algo mais a acrescentar, se você tem algum projeto para anunciar, se você tiver algumas suas redes sociais, eu quero que você use esse espaço agora para você falar. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né? Eu fico muito feliz. Eu vi uma pergunta aqui sobre como que nós devemos, que medidas precisamos adotar para alcançar melhorias para as classes segregadas. Bom, Quem perguntou foi a Ana Paula, ela é uma professora, tá? ah, então ela deve saber melhor do que eu, né? Então, ela está sempre aqui com você, é uma querida. Bom, juridicamente falando, é possível, através do auxílio de um advogado, nós reunirmos a população para ver sobre determinada demanda que não tá sendo correspondida e através daquela situação ali a gente conseguir a efetivação do direito para um determinado grupo social. Isso de forma coletiva, mas também de forma individual. Uma pessoa que sofre uma injúria, que sofre um preconceito racial, ela também pode entrar com uma ação para poder ser indenizada, para poder ter os seus direitos assegurados. Mas, humanamente falando, né, como cidadã, eu acho muito importante nós primeiramente reconhecermos que estamos em uma posição em uma posição de minoria. Eu diria assim, reconhecermos que somos vítimas de uma sociedade racista, mas não agirmos com vitimismo, sabe? Eu acho importante a gente reconhecer o nosso local de fala, reconhecer sim que o racismo atinge a gente e não agir como se ele não atingisse, mas não nos amedrontarmos por conta disso, sabe? Ir à luta. Eu sempre achei que estudar e avançar profissionalmente, academicamente, era a minha forma de lutar contra o racismo. Eu sei que nem todas as pessoas têm condições de fazer isso. Eu não vou ser egoísta ao ponto de dizer que as pessoas, que quem não estuda é porque não quer. Não, muitas pessoas não têm acesso ao estudo. Eu agradeço a Deus porque eu tive acesso ao estudo. Eu estudei no Setur, na escola da Rural. É, Cheguei a fazer até um período de direito na Rural também. Então, eu gosto muito da Rural, né? Então, eu agradeço a Deus porque eu tive acesso ao estudo, acesso à educação e procuro dessa forma, dessa maneira, lutar contra o racismo, aumentar as estatísticas, mas então eu orientaria a todo mundo a tentar fazer isso da forma que der, sabe? Talvez a sua luta seja fazendo uma live, seja conversando com seus amigos, explicando o que é racismo, explicando que, sendo sincera e dizendo que você se sente incomodada com determinada fala, com determinado posicionamento, porque até nisso, às vezes, a gente não consegue, né? Por quantas vezes as pessoas tiveram frases racistas comigo e eu permaneci calada. Achei que me omitir era a melhor solução. Então, eu acredito que, de acordo com a realidade social de cada um pode combater o racismo um pouquinho, de alguma forma. Seja você sendo um bom profissional na sua área profissional, na sua área de emprego, seja você sendo um bom aluno na faculdade, seja você debatendo, dialogando, fazendo com que as pessoas tenham uma transformação de mente. Então, acho que essa é uma forma que é um combate, é uma medida
que precisa ser adotada para todo mundo, principalmente para os negros, sabe? A gente não pode fingir que o racismo não existe. A gente precisa saber que ele existe e lutar contra isso. Mas também para os brancos, porque a gente não pode continuar achando que racismo é uma pauta, é um assunto que tem que ser debatido só entre brancos, só entre negros. Pessoas brancas também precisam ser mudança de mente Gisele, também. deu uma travadinha aí. Desculpa, para que haja uma mudança de mente também. E por conta da nossa sociedade, onde a maioria dos negros estão em uma posição inferior socioeconômica e a maioria dos brancos estão em uma posição superior, por vezes vai ser uma pessoa branca que vai ser um facilitador de uma pessoa negra. Por vezes vai ser um professor branco, como no caso essa minha professora, que abriu essa oportunidade de ser uma bolsista de pesquisa científica na universidade, vai ser uma pessoa branca que vai pagar um curso para um negro. Então, é importante a gente abrir esse debate, não só apenas entre pessoas negras, mas também pessoas brancas, para que essas pessoas que, por conta do nosso histórico social, estão em uma posição superior socioeconômica na nossa sociedade, possam ser facilitadores e fazer com que essas pessoas negras, que por conta da nossa história social estão em uma posição inferior socioeconomicamente falando, que elas possam alcançar lugares mais altos. O Nilson e a Ana Paula falaram aí, concordaram, né, que a melhor vingança é a educação, né? Quando a gente tem essa facilidade, né, dentro da gente entender, estudar às vezes não é fácil, mas entender que estudar é necessário, ainda que a pessoa não queira ser médico, não queira ser advogado, mas ter o acesso, ter oportunidade, né? As escolhas são pessoais, mas o acesso deveria ser para todos, né? E com qualidade, né? Com qualidade de ensino. Então, eles engrossaram aí no seu comentário. Entrou uma amiga minha que está na Dinamarca assistindo a gente, a Aline, né? Tem gente de todos os lugares falando, vendo a gente, e a gente sabe que, às vezes, mesmo aparecendo um número pequeno aqui em cima, quando eu termino a live, eu vejo que foram 60 pessoas, 50 pessoas, e isso vai passando adiante. E esses espaços de discussão, esses debates, eles vão sendo levados adiante. Porque a gente não pode deixar os assuntos caírem no esquecimento. A gente tem que manter viva a discussão, o debate. A discussão que eu estou falando aqui no sentido de diálogo, né? A gente tem que trazer o debate, porque a academia é isso. A academia é pessoas que pensam, dialogam, expõem, e a partir daí as soluções, elas vêm. Gostei muito da sua fala, gostei muito da sua vinda, e te agradeço muito por você ter estado aqui com a gente. Nós vamos encerrar, e eu quero dizer para você que sempre que você precisar e quiser, as portas estão abertas para você. Você já é um pouco ruralina, pelo menos no coração, né? E eu mestrado também na rural, a minha turma, né? Eu fiz grandes amigos no meu mestrado. E eu chamo ela de minha rainha, Sônia. Ela é uma mulher negra que eu respeito de uma forma muito profunda. É uma mulher de uma sabedoria absurda, sabe? E através dela eu conheci um assentamento, né? Onde eu desenvolvi minha dissertação de mestrado. E foi um trabalho muito bonito, muito rico. Estou doida para trazer ela aqui também. E sabe aquela pessoa que quando ela abre a boca para falar, mas ninguém mais consegue falar, porque você só quer respirar e ouvir o que ela tem para dizer. É a Sônia. Então, nós tivemos a oportunidade de ter um mestrado de muita inclusão. E eu fiquei muito feliz de ter participado também desse momento lá. Eu era a única pessoa do direito. Gisele, muito obrigada. Você acrescentou muito às nossas vidas. Tá? Eu posso salvar essa live? Eu posso salvar essa live? Ah, claro, pode sim, pode. Vamos colocar no YouTube? Pode sim. Então, tá bom. Então, gratidão. Fica com Deus e volte sempre. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada por essa oportunidade.